Muito boa noite, queridos e amados amigos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco. Estamos aqui meio que no escuro, hein? Estamos atribulados de caixas. Muito bem. Louvando a Deus, nosso Pai, pela licença que nos concede de que chegar e conseguirmos nos encontrar e executar este momento tão sublime e nos reunirmos na fé. Almas queridas afins que me acompanham, elevemo-nos ao Mestre em gratidão por todo o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, pela acolhida bendita que temos da presença dos nobres espíritos que nos assistem. Muito boa noite, querida Ana Gisler, de Santana do Livramento, minha amada Janete Elgui, de Curitiba, no Paraná, Alberto Ecate, de Rivera, no Uruguai. Muito boa noite, muito obrigado por suas companhias. Eu me atrasei, amados, eu pensei, o relógio estava mal, e eu pensei que era 20 horas e blá blá, e já era 21 passada, né? Querida Dequinha Dias de Alvorada, né? Noeli Mendes de Santana do Livramento, a Dequinha aí está, né? De Alvorada, aqui na Grande Porto Alegre. A Júlia Gomes Pereira, dando Buenas Noites de Rivera, no Uruguai, né? E alegria de tu retorno. Perdão, amigas, não pude hoje nem responder suas mensagens, mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Conseguimos o caminhão. Mari Raquel Morales de Oliveira, amada amiga de Livramento, aqui Lindaura de Canoas, né? Amanhã, se Deus quiser, estará vindo daí o senhor Godoy, né? Que vai nos levar, se Deus quiser, na quarta-feira para nossa casinha. Eu vou conseguir, em nome de Deus, levar minha mãezinha para sua casinha. Graças a Deus e graças à ajuda de todos estes meus companheiros do Grupo Espírita, essa inumidade de amigos aí de Livramento, meu irmão de Alegrete, inúmeros irmãos de Bagé, né? Todos me ajudando. Estamos indo, né? Também grande ajuda aí dos meus queridos amigos Márcio, né? Do Posto Caburé. Enfim, vamos dar início que já estamos atrasadas, não é, Sandra Santana? Me confirme, por favor, aí alguém que estamos atrasados. Assim será. Obrigada, querida. Então, meus amados, segundo o que eu penso, estou atrasada. É isso, Janete? Por favor. Ninguém me responde agora, viu? Quando eu peço, elas não... sim. Mas nem é tanto. Pensei que era mais, Janete. Tá ok, então. Tá tudo muito bem. Deixa chegar mais uns irmãozinhos aí. Então, meus queridos, Sônia Borges, aí está também de Livramento, né? Estamos hoje, nesta noite, na 150ª reunião virtual da oração, conhecendo o Evangelho. Aí está meu amado irmão Rafael Lima, né? A Maria Elvira, de Livramento, nosso querido companheiro Rafael, que agora está em Porto Alegre, mas era nosso companheiro, né? Cleusa e Vilmar, do bairro Rio Branco. Meus irmãos, então, nós estamos conhecendo o Evangelho segundo a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, né? Já no capítulo 21 iniciamos hoje, estamos de parabéns, né? E
aonde nos fala este capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas. E quantos, né? E nesse item de hoje nós vamos falar o primeiro item, com a companhia também do querido Edilson Vargas, de Santana do Livramento, que aí está, né? A Cleusa e o Vilmar, e todos vós, meus irmãos, em nome de Deus e de Jesus, falaremos sobre conhece-se a árvore por seus frutos. Como saber se são falsos cristos e falsos profetas, né? Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Quais são as ações e os atos, né? Quais são os sentimentos que movem estas criaturas que pelo mundo afora se intitulam e que são, na verdade, falsos cristos e falsos profetas. Então vamos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Pois se conhece cada árvore pelo seu próprio fruto, e não se colhem figos dos espinheiros, e não se vindimam uva de charças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo e que está cheio o coração. Lucas capítulo 5. Vejam este provérbio, já ouvimos muitas vezes, né, meus irmãos? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Já levando, antes de iniciar aqui, para outro lado, hoje eu lembrava desta mensagem. E lembrava assim, sabe o que eu associei e me veio essa mensagem? Sobre as pessoas ciumentas, né? As pessoas ciumentas nos relacionamentos, os relacionamentos amorosos que são movidos aí pelo ciúme, né? E foi porque estava dando no momento o noticioso dos feminicídios, né? Então eu me lembrei que as pessoas ciumentas se encolarizam, se entram em parafusos, como nós dissemos, de ciúme do seu cônjuge ou de seus objetos, porque nós sabemos que quando ele julga o outro, ele está sempre julgando a si próprio. Ele é incapaz de ter uma amizade sincera. Ele é incapaz de ver alguém belo, por mais atraente que sejam os olhos dos outros, e não se sentir tocado por aquilo, nem estimulado seu libido, nem pensar coisas desviadas da sinceridade, da fraternidade. Então, o maldoso, o ciumento, ele não está julgando aquela pessoa. Tem muita gente que acha que mulher não pode ter amizade com homem, que homem não pode ter amizade sincera com uma mulher, né? Porque ela, quando julga desta forma, ela está se julgando ela própria. Ela está se julgando, em primeiro lugar, inferior, né? Inferior àquela pessoa, porque vai ser
massacrado, que vai ser humilhado, que vai ser desdenhado, como nós dissemos aqui no Sul, né? Por aquele sentimento que o outro possa sentir, né? Então, ele está julgando ele próprio que ele é incapaz de ter essa amizade, ele é incapaz de ter esse relacionamento com alguém sem se envolver. Então, ele nunca está julgando, ele trai, então ele coloca nos outros, ele julga os outros com esse seu sentimento traidor, né? E é por isso que a boca fala aquilo que está cheio o seu coração. E quando nós colocamos defeito nos outros e analisamos os outros, ridicularizamos os outros, colocando defeitos neles e o nosso julgamento insano, nós estamos julgando nós mesmos e declarando, afirmando ali quem realmente nós somos. Estamos colocando na manchete o que nós carregamos no nosso coração e qual é a nossa capacidade. Capacidade. Porque a minha capacidade de cristão seria sempre a indulgência, né? Em outras palavras, a compreensão, a condescendência, o perdão aos defeitos dos outros, porque eu já não me deixo envolver por esse tipo de sentimento. Então, denota que a grandeza daquele ofendido que sabe perdoar. Como diz Jesus, né? Oferecei a outra face. E então aqui não tem a ver esse tema, essa explicação aqui do Evangelho sobre esse tema que eu entrei hoje. Mas eu entrei porque eu estava justamente pensando numa pessoa em que a gente muitas das vezes se magoa extremamente com as atitudes das pessoas, não é? Eu tenho em certas oportunidades a oportunidade de ouvir o pensamento das pessoas, mesmo que ela esteja muito longe de mim, né? Tenho essa oportunidade de sentir e a gente se magoa, se fere, se entristece diante do ato da pessoa, né? Então eu pensei nisso, que a pessoa que julga desta forma, a pessoa no relacionamento que tem ciúme desmedido, que é capaz de julgar as pessoas sem a pessoa lhe ter afrontado ou cometido algum ato que poderia lhe justificar esse seu sentimento, essa pessoa está julgando ela própria. Mas aqui é onde se fala que estamos lendo, estamos falando, o Evangelho nos fala que uma árvore boa não pode dar maus frutos, porque estamos falando que haverá falsos cristos e falsos profetas. Porque se o Cristo aqui viesse na terra novamente, veria sentado em toda a sua glória, e não como já veio uma vez. E se alguém se lhe der, como existe mundo afora, e o pior é que existem os seguidores, né? E que estes que se apresentam como Cristo levam aqueles suicídios em massa, né, meus irmãos? Aqueles fanatismo imenso de grupos enormes de seguidores, né? Este Cristo, estas criaturas jamais se fizerem uma análise sobre a sua conduta,
não é? O seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações na vida jamais se equiparariam ao Cristo Jesus, né? E aqui está falando também dos profetas, dos falsos profetas, porque antes que ele tenha esse dom da profecia, e se esta profecia lhe qualquer tipo de adivinhação, veja bem, meus irmãos, hein? Aqueles que gostam de ir naqueles que adivinham tudo da vida, né? Que sabem tudo. O que importa para nós é analisar que tipo de pessoa está falando. Que vida tem essa pessoa? Qual é o seu histórico de vida? Qual é as ações que essa pessoa pratica? E qual é o direcionamento da vida destas pessoas que o seguem? Que tipo de evolução tem na vida destas pessoas? Que diferença fez para essas pessoas conhecê-la, ouvi-la? É este fruto. Primeiramente, como saber, diz o Evangelho, né? Como saber se são lá no bom espírita, né? Como conhecer aqueles espíritas que estão no caminho certo? Conhecerão por suas ações, pelo bem que praticam, pelas lágrimas que enxugam, pela caridade que estendem a seus irmãos, pelo amor ao próximo. E este é o primeiro predicado que tem que ter os falsos profetas que por aí estão. Os dogmas, as religiões mundo afora com 500 nomes. Estas religiões, o que elas geram, o que elas criam, o que elas trazem para dentro dos seus cultos e o que de bem elas fazem por seus seguidores. Fazem fanáticos, apenas fanáticos de lavagem cerebral, que não se dão o direito jamais de analisar absolutamente nada, apenas repetir como papagaios aquilo que lhes ensinaram e seguir cegamente aquilo que lhes foi dito. Lavagem cerebral. Porque deveriam haver se em alguma delas se transformam em cristãos. Mesmo aqueles que batem no peito e dizem que são cristãos. Se estão carregando, cultuando o verdadeiro sentimento de amor e de fraternidade para com o próximo que os ensinamentos cristãos nos trouxeram. Os ensinamentos de Jesus. E então diz assim: guardai-vos, tenha cuidado dos falsos profetas, que vêm até vós cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos raptores, perdão. Vós os conhecereis pelos frutos, o que eles geram. Podem-se colher uva dos espinheiros? Ou figos dos cardos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos e a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos
será cortada e atirada ao fogo. Porquanto vós a conhecereis pelos seus frutos. Haverá mais dia menos dia em que cairá por terra. Passe o tempo que passar, cai no ridículo. E basta olhar, ouvir, analisar os seus dogmas de ontem, as suas crenças, a sua palavra, a sua mensagem e a sua comparada à mensagem de hoje. A mensagem que o Cristo deixou e as leis que Cristo deixou foram as mesmas e são as mesmas eternamente, pois são as leis de Deus nosso Pai, que vale para todas as moradas de seu reino, que é o todo. E estas leis jamais serão modificadas. Mas eles passam tempo e mudam as leis. E vão se adequando de acordo com a tendência, né, dos novos fiéis, da época. Vão se moldando, vão se modificando. Não compreendem que o que tem que se modificar somos nós. Nós é que temos que mostrar a diferença que está fazendo na nossa vida este conhecimento. Esta aproximação da nossa vida, esse envolvimento, não é o que está fazendo para nós particularmente, o que está transformando em mim para que eu possa envolver aqueles que me cercam. Estou mais compreensiva, mais passiva, mais tranquila, mais envolvida com as necessidades dos meus irmãos, doar a caridade de alguma forma, sempre disposto. Estou assim porque muitas das pessoas vivem este fanatismo todo que nós nos criamos e vimos até hoje à nossa volta, e não atiram um caramelo, como dizem aí na nossa terra, para estender a uma criança que passa. Jamais não se dão com os vizinhos, não cumprimentam as pessoas, não convivem com as pessoas, não se dão com os parentes, não se dão com ninguém. Ninguém presta, ninguém é bom, ninguém serve, vivem fechados no seu mundo e só convivem com os seus irmãos em Cristo. Não sabemos que Cristo é esse que fala. Guardai-vos vós, para que ninguém vos seduza. Não precisamos ser seduzidos. Precisamos ser esclarecidos. Precisamos querer e encontrar respostas, explicações, ensinamentos sobre todos os questionamentos para todas as situações da nossa vida. E a nossa vida não é esta vida presente aqui. Porque ainda tem umas que acham que quando você fechar os olhos, vai se fechar os olhos e a vida acabou. E ainda tem outras que pensam que vai ficar lá no cemitério esperando que um dia Cristo virá e eles vão sair tudo de lá caminhando, de certo, né? E então, não permita ser seduzido. Deus lhe concedeu a inteligência. Deus lhe concedeu o livre-arbítrio para que você pense, analise, pesquise. De você precisa apenas a vontade de querer saber, de se interessar, de não aceitar que as pessoas lhe coloquem goela abaixo aquilo que quiserem para que você entenda.
Você é inteligente. Você tem a mesma capacidade que ele tem. Você aprende. Você estudou no colégio, você aprendeu. Você lhe ensinam qualquer profissão da vida, você aprendeu. Você questionou, você quis saber, você quis aprender melhor para não se ferir, para melhor proveito da matéria-prima. Use essa sua capacidade para também analisar sobre os ensinamentos de Jesus que lhe se fazem. Esse Deus, mas que interessante, se era para conviverem só com os da igreja que prestam, por que então tem as outras na volta, né, meus irmãos? E então, assim, porque muitos virão sobre meu nome, diz ele, dizendo, eu sou o Cristo, e eles enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, que seduzirão muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante em muitas pessoas, a caridade irá esfriar. Será salvo, porém, aquele que perseverar até o fim. E então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acredite, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Segundo Mateus e Marcos também. Mateus no capítulo 24 e Marcos no capítulo 13. E é assim, meus irmãos, somos apenas todos nós, filhos do mesmo Pai, criados da mesma essência que o Cristo bendito. O Cristo já venceu todas as etapas da evolução do Espírito. Por isso é Cristo. Nós tivemos a bênção bendita de receber ainda através dele as leis de Deus nosso Pai, que veio vivenciar e ensinar a humanidade. E até hoje, atrás do movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, esclarece-nos de todas as formas possíveis. Está estendido por todo o globo os espíritos de verdade a serviço do Pai, auxiliando-nos a boa compreensão dos ensinamentos de Jesus, nos proporcionando a melhor compreensão e a oportunidade de pôr em prática tudo o que aprendemos, vivenciando como ele vivenciou aqui na Terra diante dos nossos olhos. Lembrando-nos que fomos criados para viver em sociedade. Não fomos criados para viver só e nem num grupo circunscrito, porque, irmãos, somos todos nós, de todas as classes, de todas as religiões. E desejamos, meus irmãos, que os olhos fechados se abram, que os ouvidos fechados escutem
acreditem que esta verdade que ecoa em nosso consciente, em nossa consciência, e que ecoa na consciência de todos os irmãos que habitam esta terra, sobre todos os espíritos que habitam o cosmos, esta mesma lei possa ecoar ainda mais, chamando estes irmãozinhos do caminho para que abram os olhos à grande verdade e que visualizem esta luz. Procuremos, meus queridos irmãos, amenizar nossos sentimentos, nossas atitudes. Procuremos caminhar, ser, sentir, respirar cada vez mais leves, mais serenos, mais equilibrados. Lembremos-nos que a ira, lembremos-nos que o fanatismo por qualquer coisa, temos o direito. Você gosta de futebol, você tem o direito de gostar de futebol, mas não se fanatize, se fanatize por praticar caridades, que é a única moeda que nós temos para atenuar, né, o nosso futuro e saldar as nossas dívidas, é a prática do amor ao próximo. Porque tudo que aprendemos e tudo que recebemos de benefício e que nosso espírito puder carregar consigo, agregar na sua trajetória, é para o uso dividir com nossos irmãos a caminho. Que Deus nos abençoe, que as mensagens permaneçam em nós, que tenhamos, meus queridos irmãos, o interesse de buscar novamente, fazer a leitura, tirar as nossas conclusões. Está no capítulo 21 do Evangelho segundo a doutrina espírita. Que assim seja. Meus queridos irmãos, que a divina verdade e amor de nosso Mestre amado Jesus estenda-se pelos braços compassivos dos nobres espíritos que neste momento se encontram em nossas companhias, nos assistindo, nos intuindo, nos auxiliando a compreensão. Que possamos, queridos irmãos, conservar em nós esta paz, sentir e absorver a tonificação do esclarecimento, absorver também a medicina que nos chega, deixá-la envolver nosso corpo físico, fortalecer e estimular nossos sentidos, suavizando as nossas expressões, serenando-nos para o aconchego, para a introspecção e para que na suavidade deste momento possamos nos entregar a um sono recuperador das energias e novos conhecimentos e orientações dos bons amigos espirituais que nos assistem. Que possamos estender a mão cheias toda a evolução que já possamos ter alcançado
porque tudo se dá para melhor servir o nosso próximo. Só assim serviremos a Deus e a Jesus, amando, servindo, fraternamente acolhendo ou estendendo oração bendita em favor de toda a humanidade da Terra. Sobre todos os filhos como os nossos, sobre todos os pais como os nossos, sobre todas as famílias, sobre todos os que não têm família, pedindo que este manto bendito de luz se espalhe sobre os 4 cantos desta terra, que levando a luz da verdade, a luz da força, da esperança, do amor e da fraternidade para todos. Que assim possa ser, meus queridos e amados irmãos.